Como vai ser a dinâmica da aula hoje, gente, do nosso último encontro, né? A gente vai começar com uma apresentação exclusiva para vocês, né, do Randy Cohen. O Randy, só relembrando, ele é o vice-presidente de pesquisa do Americans for the Arts, e o Randy vai apresentar, né, para a gente um caso específico e que vai ilustrar quase tudo que vocês viram nesses últimos 5 encontros. Assim, ele vai, né, contar, né, para a gente com muitos detalhes uma das principais ações que eles realizam, que é o National Arts Action Summit. Todos vocês, né, podem fazer, né, perguntas no chat. Hoje, como a gente conta com a tradução, né, simultânea, a gente não vai fazer as perguntas diretamente, então, né, quem tiver as perguntas, por favor, escreva no chat, e após a apresentação dele, a gente vai, né, começar essas perguntas e respostas. Na segunda parte da aula, a Daniela Castro, que está com a gente acompanhando também, e o Randy, que vai ficar, né, com a gente durante toda a aula, eles podem responder, né, perguntas de vocês. Então, assim, né, quem ainda não pensou, né, porque eu mandei esse aviso para todo mundo, já pedindo que vocês, né, pensassem nas perguntas, em tudo que vocês gostariam que fosse revisto, reforçado, alguma coisa que não ficou clara, né, da aula, alguma questão, né, candente. Então, vocês podem ir pensando nisso tudo, porque na segunda parte da aula vai ser o momento da gente responder isso. Com a Daniela e o Randy, tá? Então, no passado os nossos 10 minutinhos, né, de introdução, como planejado, eu queria ceder o palco. Assim, nós não temos palco, Randy, mas se tivéssemos, o palco é seu agora para apresentar para a gente. Bem-vindo. Obrigado. É um prazer voltar a encontrá-los. Obrigado por me convidarem novamente. É muito bom fazer tantas amizades nesse processo, né? Ver tantos rostos conhecidos aqui na tela. E que apresentação ótima, porque sim, essa é a primeira fase. É difícil de acreditar, né? Quanto conteúdo, quanta informação a gente conseguiu trazer nas últimas 6 semanas. No entanto, esse é só o início de um hábito que vai para a vida toda, né, de advocacy no setor cultural. É algo que a gente pode continuar a fazer dia a dia. Então, isso é apenas o início. Nós tivemos palestrantes bem interessantes nas últimas 6 semanas. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre um dos grandes eventos nacionais que a gente faz no Americans for the Arts. Vocês ouviram falar sobre a nossa associação, já fomos apresentados, então a gente pode pular essa parte, né? Podemos entrar no que vocês realmente querem saber, principalmente na parte de perguntas e respostas. Esse evento é anual e ele é uma cúpula anual de advocacy cultural. Antes ele durava 2 dias, agora ele tem duração de 1 semana. Então, quando a gente fala do dia do advocacy cultural, parece que é pouca coisa, né? Mas essa cúpula, na verdade, são 5 dias em que a gente fala só sobre advocacy cultural. E eu gosto muito desse evento, né? Eu gosto muito do nome do evento, porque ele é muito descritivo. Eu vou falar bastante sobre os detalhes do que a gente faz durante o evento, quais são as parcerias, qual é a atividade que nós temos, as atividades que nós temos com os legisladores, como criamos coalizões, qual é o conteúdo, como defendemos os nossos argumentos. É um pouquinho do que vocês ouviram nas últimas 6 semanas, que vai ser exemplificado e vai fazer mais sentido para vocês. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Aqui está. Vai estar o meu nome, Randy Cohen. Muito bem. A primeira coisa que eu gosto de fazer é o seguinte. Algo que nós discutimos nas últimas sessões é que se você está defendendo alguma coisa, você precisa saber o que você está pedindo, né? Vamos direto ao ponto. O que é que eu quero? É mais recursos financeiros para o setor cultural?
É algo que a gente sempre quer aqui nos Estados Unidos, né? Mais recursos para a dotação nacional das artes, para o Fundo Nacional. Durante a pandemia, a gente pediu auxílio. Então, mesmo questões específicas, né? Ao invés de falarmos só de mais recursos, a gente fala também sobre a questão do desemprego. E nós articulamos isso com clareza. O que é que nós queremos? E isso nem sempre é fácil, porque se você está criando uma coalizão, você precisa que todos entrem em acordo em uma prioridade, né, no que a gente quer. E isso, na verdade, dá muito trabalho. Às vezes, isso é mais da metade do trabalho, né, para que todos estejam na mesma página, como a gente diz. Mas esse processo inteiro passa por esse ciclo de advocacy em política. Isso é algo que nós criamos no Americans for the Arts. Vocês podem ver que esse ciclo tem vários componentes. À esquerda, nós vemos um ciclo que tem peças intercambiáveis, às vezes ele gira numa direção, às vezes gira na outra, mas o exemplo mais interessante para entendermos essa mandala o nosso chefe, Bob Wench, descreve essa mandala como um adolescente que quer pegar o carro do pai emprestado. Todo adolescente quer dirigir o carro, né? Então, se a gente pensar que essa é a política que a gente quer, o adolescente vai querer saber qual é o objetivo final. É conseguir a chave do carro para ele poder sair, para encontrar os amigos. Bom, ele vai precisar fazer alguma pesquisa, né? Ele vai precisar de informações para ele poder defender o argumento para os pais. Ele não pode só chegar e falar, me empresta. Ele precisa defender o argumento dele de alguma forma. Então, ele pode começar com alguns dados. Por exemplo, 77% dos pais dos meus amigos deixam eles pegar um carro emprestado. Ok, então ele já falou com as outras pessoas, ele conseguiu algumas informações para basear o argumento. Desenvolvimento profissional, como que ele vai melhorar? É o que a gente está fazendo agora, né? Como que a gente melhora a nossa habilidade? Então, ele pode entrar na internet, assistir algum vídeo no YouTube para ver como os outros jovens pedem a chave do carro para os pais. E você não quer ser o único, né? Então, você precisa de alianças estratégicas, parcerias. Então, talvez você peça a ajuda de um tio ou de um irmão mais velho. Me ajuda a argumentar, ou então me ajuda a pensar em estratégias para eu poder pedir a chave do carro para os meus pais. E visibilidade. Isso não é algo que você pode fazer no banheiro, né? Quando você está falando de advocacy, você precisa de uma consciência pública, você precisa da imprensa, da mídia. O mesmo vale para o nosso adolescente ambicioso aqui. Para ele defender essa questão, ele pode contar alguma história no jantar sobre como os amigos são responsáveis, têm emprego, porque eles usam o carro para ir trabalhar. E aí você muda um pouco a conversa com os pais, né? E aí, advocacy, quer dizer, pedir, fazer o pedido diretamente aos pais. Me empresta o carro. E aí a gente chega até a política novamente, o ciclo completo. Se o jovem tiver sorte, ele vai conseguir o que ele pediu. Ele vai conseguir a chave do carro. Mas quando você cria todo um sistema, você está melhorando a sua probabilidade de conseguir esse carro emprestado. Então é um exemplo um pouco bobo, de brincadeira, mas é sempre bom começar assim. Então, o nosso evento, Dia de Advocacy Cultural, é algo que a gente já faz há 30 anos na nossa organização. Nós fazemos normalmente em março, abril, que é quando o Congresso volta a se reunir. Não faz sentido todos irem para Washington se o Congresso não estiver reunido, né? Isso, na verdade, agora é um hábito, porque o calendário já mudou, mas é uma reunião que fazemos anualmente com 800 pessoas em Washington, mas né, na semana passada, ou algumas semanas atrás, a gente fez virtualmente, ninguém mais está viajando. Mas, normalmente, todos vão até Washington para se encontrar, e também existem dias estaduais e até dias locais. Não precisa ser um evento apenas nacional. Eu viajo. Nas últimas semanas eu fui para Ohio, para Oklahoma, para Califórnia.
para o Texas, mas isso tudo, claro, pelo Zoom. E eles estão organizando os próprios dias. E o que acontece nesses eventos? Bom, existem várias questões, né? A gente vai entrar nessas questões específicas em breve. Mas são muitas questões, então a gente faz cursos de treinamento sobre elas. Por exemplo, se houver alguma questão com relação a preservar as doações e os benefícios fiscais a instituições de arte, você precisa treinar as pessoas, passar informações. Então, são muitas informações que são transmitidas nesses eventos. Nós também gravamos tudo. Obviamente, agora a reunião é feita pelo Zoom, então é importante fazer isso para as pessoas poderem revisar depois. E são 800 profissionais que vão até Washington, mas nós tentamos também colher depoimentos para falar com o Congresso. Nós usamos o nosso trabalho de advocacy e os nossos insiders políticos para a gente poder conseguir um assento à mesa, né? Para a gente poder entrar e falar sobre cultura. Muita gente participa, então a gente consegue visitar basicamente todos os deputados, todos eles. Então nós temos um alcance muito amplo. E claro, não é só o pessoal da cultura, quem mais pode vir com a gente, né? Então quando eu vou para o Capitólio, eles me veem chegando antes de eu estar lá, sabe? Eles sabem o que eu vou fazer. Eu estou lá para defender o nosso setor. Eu estou lá para pedir mais recursos para os artistas e organizações artísticas. E muitas vezes as pessoas escondem a carteira, a bolsa, mas quem eu levo faz muita diferença. Então, esse dia é mais ou menos isso, resumidamente. E uma das coisas que fazemos todos os anos é o seguinte: nós criamos um dia dessa advocacy com um manual. E esse manual fica online e é completamente gratuito. Eu vou, inclusive, garantir que vocês recebam o link. Eu vou até compartilhar algumas imagens nos slides para a gente não ter que entrar na internet e arriscar um grande desastre aqui no compartilhamento. E geralmente na política, em Washington, o pessoal fala que a gente consegue o que quiser se não se importar com quem vai ficar com o crédito. Quem está disposto a deixar o outro ficar com o crédito consegue realizar muita coisa. Por isso, ter parceiros é extremamente importante. Essa é só uma lista parcial. A gente pode ver aqui a Associação dos Museus e vários outros parceiros que já foram mencionados, inclusive aqui nos últimos meses. Associações de arte, sindicatos, coisas do tipo. Nós tentamos criar uma ampla gama de parceiros, e isso é importante. Por quê? Porque o nosso objetivo é que a maior parte do setor esteja com a mesma mensagem pedindo pela mesma coisa. Uma outra coisa que também queremos fazer é o seguinte: trabalhar com os líderes do Congresso que estejam defendendo a arte. Por exemplo, quando a gente pensa assim, poxa, como engajar esses líderes nacionais de uma forma muito visível? Para isso, nós decidimos criar um café da manhã do Congresso para as Artes. É em uma das manhãs do dia de Advocacy para a Arte, nós convidamos todo mundo e enchemos esse grande auditório do Capitólio com uma parada de vários líderes do Congresso falando de mensagens importantes para a arte e de como isso é bom para a economia, para a educação, para o bem-estar, etc, etc. Aqui a foto está meio borrada, mas aqui nós temos o parlamentar John Lewis, que todo ano ia participar para animar o pessoal, e ele sempre era muito inspirador. Eu me lembro até de ele falando do movimento de direitos civis dos Estados Unidos, que seria como um pássaro sem asas se não fosse pela arte, e que a arte é vital. Uma coisa que a gente faz é isso, trabalhando com esses grandes líderes que são os nossos promotores. A gente vai, faz os eventos, tira as fotos, manda as fotos para os jornais das cidades deles, e olha só a carinha de todo mundo, está todo mundo animado. E trabalhar com advocacy é um trabalho importante, mas é difícil, e a gente precisa inspirar e motivar as pessoas, por isso que a gente gosta tanto desse café da manhã. Tem que envolver também os artistas.
Às vezes, esses defensores fazem eventos de arte, fazem eventos de advocacy, criam depoimentos, mas deixam a melhor parte das artes de fora desse ciclo, que são os próprios artistas. Os artistas são grandes porta-vozes da arte. Eles podem dar os próprios depoimentos. Uma coisa que a gente faz também, além daquele café da manhã, então, é fazer o que a gente chama de palestra da Nancy Hanks sobre advocacy na arte. A gente tem mais de 2.000 pessoas participando disso. É um evento gratuito e disponível ao público. Aqui a gente tem 2 exemplos de dezenas que a gente teve ao longo dos anos. Talvez vocês até reconheçam o senhor que está ali na foto. Ele estava falando sobre o trabalho importante feito com pessoas que voltam após trabalhar no exército e que voltam muitas vezes traumatizados por ter passado esse tempo batalhando em outros países. E um deles trabalha com essas pessoas, um artista. Nessa palestra, a gente teve toda uma apresentação, é isso que a gente vê na foto de cima. Na foto de baixo, a gente tem o Whit Marsalis, que é um grande trompetista. Do lado esquerdo, a gente tem ele perante o Congresso, e ele é super eloquente. A gente também tem o grupo de jazz do Lincoln Center, que está ali à direita. E é legal trazer jovens, trazer poetas, porque quando a gente tem vários palestrantes e eles podem falar do benefício da educação com as artes, ótimo, maravilha, mas depois disso, coloca um jovem no palco, faz uma apresentação, pede para um quarteto tocar, mesmo que seja 3 minutinhos. É importante colocar o artista ali, porque esse trabalho de advocacy fica muito mais inesquecível. Aqui a gente tem uma parte do índice daquele manual das artes no Congresso. E isso também representa bastante como fica aquela cúpula durante a semana e como funciona o dia de advocacy para a arte. Eu vou explicar para vocês um pouquinho como que alguns desses itens funcionam. Nós geralmente temos uma reunião de briefing com os principais assuntos. Lembra que eu falei? A gente tem que saber o que a gente vai exigir. E é para isso que servem essas reuniões. São reuniões de alinhamento. Nós também criamos uma responsabilização para os nossos representantes políticos. Vocês vão ver esse tipo de coisa para todo representante com relação às votações relacionadas às artes. Além disso, que fatos e números eles precisam conhecer para trabalhar com isso? Todas essas informações estão no manual. Eu sei que não vai dar para ler aqui, mas a gente tem 50 estados mais Washington, nos Estados Unidos. Nesse caso, a gente garante que todo estado tenha um capitão. A gente quer um capitão estadual para cada um deles. E a gente se encontra com esses capitães talvez uma vez por mês ao longo do ano, principalmente conforme a gente vai se aproximando do Dia de Advocacy das Artes. Aí, conforme a gente cria as ideias de políticas, o que eles estão ouvindo, como que eles podem participar, e eles ajudam a juntar as pessoas que trabalham com advocacy nos estados deles. É uma forma de desenvolver líderes e liderança justamente nessa área da arte. Aqui nós estamos em Washington, mas é necessário ter líderes no país inteiro, obviamente, para que a gente tenha mais relevância para o assunto. Esse é um exemplo de um desses resumos de uma política. Geralmente a gente tem 2, 3 páginas para cada uma. Vejam só, a gente coloca o que a gente quer. Neste caso específico, estamos falando de um National Endowment for the Arts, de um fundo. Nesse caso, nós falamos que precisamos que o Congresso continue oferecendo fundos ao National Endowment for the Arts. A gente geralmente também tem um valor. Desta vez específica, a gente não colocou o valor. Aqui a gente está falando um pouco mais do histórico do financiamento. Depois, a gente fala também por que esse National Endowment for the Arts é tão importante. E a gente coloca várias informações e fatos relevantes à questão. Claro que aqui nós estamos justificando esse financiamento. A gente também fala sobre como isso aumenta acesso e equidade, sobre como a gente tem um alto retorno sobre os investimentos, porque cada X dólares são
equiparados a $9 federais. A gente só mostra todos os benefícios que o National Endowment for the Arts oferece. E lembram-se, a gente tem uma lista. A gente tem aqui a área de artes e justiça juvenil, serviços de museus. A gente teve um palestrante especial para isso. A arte na saúde, a arte na educação. Tem várias questões específicas bastante interessantes. E eu falei que para desenvolver parceria leva tempo. E esse trabalho leva o ano inteiro. É difícil que todo mundo esteja alinhado. E às vezes a gente começa com uma iniciativa. Qual é uma coisa com a qual todo mundo concorda? E às vezes a gente brinca falando que esse é o documento mais perigoso de Washington. Por quê? Porque isso aqui é um registro do que os nossos congressistas já fizeram. E nem sempre eles gostam desse tipo de responsabilização, não é? Eles gostam de dar um jeitinho nas coisas, de ter um jogo de cintura para todo mundo achar que eles estão mandando super bem e que eles estão defendendo tanto quem gosta quanto quem não gosta da arte. Mas a gente cria esse documento da seguinte forma. Aqui, deste lado, a gente lista algumas eleições muito cruciais. Inclusive, a primeira é: será que essa pessoa é uma integrante da bancada de arte? Que é um grupo de congressistas que se concentram na arte, na economia da criação. E nós vemos aqui outras eleições do Congresso que foram relacionadas à arte, que foram importantes. Aí, deste lado, nós vemos, por exemplo, James Raskin, de Maryland, e como essa pessoa votou. E foi um bom desempenho. Esses pontinhos pretos significam que ele votou conforme nós queríamos. Mas olha aqui, esse pontinho não está preto, porque ele não participa da bancada da arte. E eu vou trocar uma ideia com ele sobre isso, porque eu quero que ele participe. E isso é bom. Todas essas informações são públicas e é importante responsabilizar esses políticos, porque talvez eles falem: ah, eu adoro a arte, eu apoio a arte. Mas às vezes nós precisamos falar: olha, com todo respeito, senhor congressista, o senhor está dizendo que apoia a arte. E eu acredito no senhor, mas precisamos que os seus votos sejam um pouco mais condizentes com isso. Isso é muito importante e é o que nós fazemos naquele dia e naquela semana de advocacy da arte. Uma outra coisa extremamente importante é a gente defender os fundos e recursos para a arte. Olha, às vezes eu até tenho dó dos parlamentares, porque eles têm que resolver tanta coisa. É a arte, é coisa subterrânea, é coisa subaquática, é o espaço sideral, é a educação, etc, etc, etc. Mas quando a gente consegue oferecer um documento falando: olha, está aqui uma pesquisa, está aqui uma justificativa do porquê a arte precisa de recursos, isso ajuda. A gente mostra que tem recursos que vão dar resultados culturais e econômicos, culturais e educacionais. Então, um documento muito popular que nós temos na nossa atividade no Americans for the Arts é esse documento, que agora tem 2 páginas, eu achei até que tivesse uma, com 10 motivos para apoiar a arte em 2021. Olha só, 1 ou 2 páginas bem concisas, falando de como a arte unifica as comunidades, de como melhora bem-estar, educação, saúde. Uma grande parte do dia de advocacy para a arte e da nossa cúpula é justamente treinar as pessoas para que elas falem sobre essas coisas e consigam dar uma justificativa sucinta e precisa do porquê que é importante apoiar a arte. A gente tem ferramentas e treinamentos de como fazer isso bem. Para a nossa cúpula, nós também ajudamos todo mundo a agendar reuniões com os integrantes do Congresso. Mas não é para conversar com o legislativo só nesses momentos. Não, o objetivo é construir um relacionamento com os nossos parlamentares, com todo mundo que nos representa na Câmara de Vereadores, com todo mundo que decide quem vai receber os recursos. A gente tem que desenvolver um relacionamento com essas pessoas.
Também temos o Arts Action Fund, que é a parte política do Americans for the Arts. Tecnicamente, são organizações parentes, mas elas são separadas, porque o Arts Action Fund consegue trabalhar com um trabalho mais político. O Americans for the Arts, não. Espero que não fique confuso. Mas um serviço muito importante que todo mundo pode prestar a nós é o seguinte: clicando aqui nesse botão Take Action, eles vão perguntar qual é o seu CEP ou a sua cidade. Colocando o CEP e a cidade e clicando em Go, todos os líderes políticos da sua região vão aparecer no governo nacional, estadual e municipal. Talvez vocês vejam até alguns jornais. Assim, vocês vão saber com quem agendar uma reunião. Porque, claro, é importante agendar essas reuniões, mas as pessoas estão ocupadas. Elas têm o próprio trabalho, estão tentando cuidar de museu, estão tentando cuidar de teatro, estão tentando dar aula de arte nas escolas, estão querendo ter uma vida pessoal, uma vida com a família, está todo mundo ocupado. Então, tem que facilitar a vida de todo mundo. E uma das barreiras que nós descobríamos que existiam é que muitas vezes as pessoas não sabem que políticos estão representando-as. Assim, a gente facilitou bastante o processo. Além disso, além de marcar uma reunião que pode ser presencial, se for o caso, ou agora de forma virtual, a gente também tem uns modelinhos de e-mail que vocês podem enviar. Eles ficam já preparados para vocês. Ou seja, a dica é, pensem nas barreiras que atrapalham que as pessoas tomem uma iniciativa. Então, a gente vê que o negócio está funcionando e vê que tem uma barreira das pessoas não saberem quais políticos as representam. Pronto, a gente vai lá e facilita essa parte do processo. Ou pensem nesse documento com os 10 motivos para apoiar a arte. Tudo isso é fundamentado em grandes pesquisas. E aqui, as letrinhas em azul são links. Às vezes a gente vê ou uma referência de uma página ou de um relatório longo, mas ninguém tem tempo para ler um relatório longo. Então, o que a gente faz é pegar e fazer um documento resumido para defender essa nossa causa. E eu imagino que no Brasil vocês tenham o mesmo caso que aqui nos Estados Unidos. Porque acontece o seguinte, os políticos prestam atenção na opinião dos seus eleitores. Eles querem saber qual é a opinião pública. A opinião pública é muito importante. Esse é um outro estudo que nós temos, mais ou menos a cada 2 anos. E a gente faz uma grande enquete de opinião pública das artes nos Estados Unidos. Nós entrevistamos mais ou menos 3.000 pessoas. E quando a gente vê uma enquete de opinião pública, geralmente a gente tem 1.000 pessoas, que já é o bastante. Dá para ter um estudo muito bom com 1.000 pessoas. Só que 3.000 pessoas é ainda melhor, porque é mais confiável, a gente vê quem respondeu, a gente faz uma segmentação por nível de educação, nível de renda, raça, etnia, dá para aproveitar muito mais esse trabalho. E claro que custa mais dinheiro. E uma coisa que sempre chama a atenção das pessoas são esses 2 dados que nós temos aqui. E isso não é surpreendente, né? 90% do público adulto da nossa enquete concorda que as instituições de arte são importantes para a qualidade de vida. Legal, a arte melhora a qualidade de vida. Pouquíssima gente discordaria disso. No entanto, o que é surpreendente é que 86% da população acha que a arte é importante para os negócios locais e para a economia municipal. Isso acaba chamando bastante a atenção de muita gente. Isso acaba sendo inesperado. Um grande estudo que nós fazemos é um estudo de defesa econômica das artes. Eu vou mostrar alguns exemplos. A gente, nesse caso, entende qual é o conteúdo que chama mais atenção na pesquisa e cria coisas em cima disso. A cada 5 anos, a gente vê o impacto das organizações sem fins lucrativos de artes e dos seus públicos na economia. A gente vê as sinfônicas, as organizações de dança, de educação de artes, esse tipo de organização. Não estamos falando de filmes de Hollywood, não estamos falando de Broadway. A partir daí, nós vemos o impacto dessas organizações na economia.
O que descobrimos com uma pesquisa recente foi que as organizações de arte, por si só, representam 63,8 bilhões de dólares, vindo de 166,3 bilhões. E isso aqui já acaba com vários mitos. Isso surpreende muita gente, porque os artistas e as organizações de artes, e aliás, eu costumava gerenciar um teatro. E todo dia a gente falava: meu Deus, como é que a gente vai fazer as contas baterem no fim do mês? Como é que a gente vai sobreviver durante a pandemia? E a maioria das pessoas não pensa na arte como uma empresa. As pessoas falam: ah, eu queria ver o quebra-nozes no fim do ano. Ah, eu queria ver um concerto a céu aberto no verão. Mas as organizações de arte contratam pessoas e prestam serviços a outras empresas e geram mais turismo. As organizações de arte são boas nesse sentido também, lembrem-se disso. E quando a gente vai para algum evento de arte, a gente também não cria um evento na nossa própria vida? A gente não janta antes ou depois? A gente não compra um drink? A gente não vai até o local, não paga pelo transporte? Então, o gasto do público, além das organizações, é uma parte importante também, que era a segunda parte daquele círculo. Talvez vocês se lembrem também que da última vez eu falei que tem uma regra de ouro. Não tem número sem história e não tem história sem número. Tem que ter os dois. Isso aqui é uma história ótima. Todo mundo consegue se lembrar da última vez que eles foram ver um show, uma exposição. Você não foi, assistiu e depois voltou para casa, né? Isso é um evento. E aí você acaba fazendo todas as outras coisas que estão em volta disso. Nós entrevistamos 1.200, não, desculpa, 120 mil pessoas em diversas comunidades. 212 mil pessoas. Então, independente de onde você estiver, há um impacto econômico nisso. E veja a atividade econômica, 31 dólares e 47 por pessoa, por evento, sem incluir o custo da entrada. E vemos que metade é a comida, mas também temos transporte, outros. Então, uma dessas pesquisas, que isso é bem engraçado, uma das pesquisas que nós fizemos foi de um agricultor que pagou para alguém 60 dólares para alguém ordenhar as vacas dele para que ele pudesse ir para o teatro naquele dia. Então, isso é um custo também, né? É muito interessante. As pessoas fazem o que elas precisam fazer para conseguir ir para algum evento cultural. A arte não é só bom para os artistas, mas para os outros setores. Então, quando você for defender o setor cultural, você precisa trazer esse pessoal com vocês, os donos de restaurantes. Essa pessoa deve ir para falar sobre a importância da arte. Ou o pessoal que trabalha com hospedagem, ou qualquer outro negócio local. Isso é bem observado no fim das contas. E qual que é o impacto disso? Nos Estados Unidos, se você perguntar para qualquer político quais são as 3 maiores prioridades, eles vão falar emprego, emprego e emprego, né? É só uma questão de desemprego e economia no nosso país. Então, nós vamos ligar o setor cultural com os empregos. E eu posso falar que, por exemplo, o nosso setor emprega 4,6 milhões de pessoas na comunidade, como resultado dos gastos do público. Então, no fim das contas, a gente não está só alimentando a alma, mas a gente está alimentando as pessoas mesmo, as famílias, 4,6 milhões de pessoas. Receita pública. A receita pública é sempre baixa, né? As pessoas sempre querem uma receita maior. Então, quando você está financiando a área cultural, você não está gastando nada, na verdade é o contrário. Se você ver todos os gastos com o setor cultural nos Estados Unidos, é 5 a 6 bilhões de dólares. E o retorno total para o governo é de 27,5 bilhões. Então é um investimento pequeno com um retorno grande. Então, eu estou falando um pouquinho mais sobre isso porque esse é um aspecto importante. Precisamos entender o que é mais importante para o político com quem você vai falar. Essa é a história que eles querem ouvir. Bom, tudo é melhor quando for local.
Existe um outro ditado político aqui, é que toda política é local. Então, mesmo a política federal, a nível nacional, é local, no fim das contas. Um congressista atende o país, mas ele quer saber o que está acontecendo na comunidade dele. Então, uma das ferramentas que nós usamos, e claro, à medida que vamos nos desenvolvendo mais, eu vou contar para vocês, levou tempo para chegar nesse ponto para a nossa organização. Mas podemos fazer uma estimativa do impacto cultural, desculpe, do impacto econômico da nossa organização cultural. Você coloca qual é a quantidade de pessoas que estão no seu público, qual é o preço do ingresso, e aí ele faz o cálculo automaticamente. Assim você consegue contar a sua história. Então, se vocês puderem fazer isso no futuro, é muito importante, porque você tem uma liderança nacional, mas você precisa de dados locais. Então, você precisa de um grande número nacional, mas você também precisa de uma história muito local. Uma outra ferramenta que nós disponibilizamos é o explorador da arte e do impacto cultural. Vejam que há 40 áreas aqui, e depois nós mandamos o link para vocês poderem olhar, mas o que for importante para o parlamentar com quem você estiver falando, você vai encontrar informações aqui. E por que nós fazemos isso? Para facilitar para os nossos profissionais. A educação também é algo muito importante aqui nos Estados Unidos. E existem muitas pesquisas que mostram que quando você inclui a educação artística no currículo, as notas aumentam e as taxas de evasão escolar são menores. E isso aparece em todos os níveis socioeconômicos. Então, não é só para escolas de ricos, que vivam na cidade, também não é só para quem vive em comunidades de periferia ou do interior. Todo aluno se beneficia de uma educação artística. E por que nós falamos tanto sobre educação artística? Porque a educação é uma questão muito importante para os Estados Unidos. E, voltando àquela pesquisa de opinião pública, o público adora a educação artística. 9 de cada 10 pessoas nos Estados Unidos dizem que a arte é muito importante para uma educação completa. Você pode trazer essa pesquisa e eles vão falar, ok, isso é muito bom, mas se você trouxer esses dados, eles vão falar, ok, o pessoal lá de casa vai gostar disso. Saúde, nós falamos sobre a saúde da última vez. Eu também já trabalhei com pesquisas médicas, né? Eu trabalhava nessa época, que foi uma outra vida, né? As pessoas perguntavam, o que você fazia na ciência? O pessoal da ciência sempre falou, por que você trabalha com arte? Enfim, é tudo parte de um processo de aprendizado contínuo. Mas quando eu trabalhei com pesquisas médicas, em uma das instituições, todas as terças, às 3, a gente recebia música ao vivo na entrada. Então, os pacientes poderiam vir, trazer a família, até os funcionários vinham e ouviam. E os músicos transformavam completamente aquele ambiente. E o que a gente percebeu, e muitas pessoas perceberam, é que os pacientes que depois eram apenas vistos, sabe, numa situação clínica, sabe, letárgicos, deprimidos, com a música, você viu uma transformação física naqueles pacientes. O olho das pessoas tinha uma aparência melhor, a postura melhorava, e eles tinham uma percepção maior do ambiente à volta deles. Eles pensavam, tem algo acontecendo, né? É como se você estivesse recebendo arte direto na veia. Bom, existem pesquisas que mostram que a arte ajuda na recuperação física, na saúde mental, reduz o número de visitas aos médicos, e a saúde é uma área muito importante, então a gente também fala sobre isso. A Pauline traduziu esse slide para mim. Bom, advocacy. Nós já fizemos muita coisa até agora e temos muita coisa pela frente ainda. E há muita coisa para se aprender, muita coisa para se lembrar. Mas eu quero trazer 3 perguntas para você.
deles. Qual é a mensagem? Quem vai receber essa mensagem? Quem vai entregar essa mensagem? Nós falamos sobre muitas mensagens até agora, né? Que a arte é boa para empregos, para economia, para educação, para saúde. Eu poderia ter falado também sobre o trabalho, o bem-estar pessoal. São vários assuntos e a gente precisa de todas essas mensagens. Porque a segunda pergunta é, quem vai receber a mensagem? É aí que nós, como equipe de advocacy, de promotores, todos os nossos parceiros se reúnem e pensam quem são os tomadores de decisão principais e o que é importante para eles. Então, a gente faz reuniões a mais, nós trazemos depoimentos dos eleitores deles. Então, um congressista da Califórnia passa muito tempo em Washington, mas eles não querem saber o que está acontecendo em Washington, eles querem saber o que está acontecendo na Califórnia. Então, a gente leva essa mensagem para lá de alguma forma, porque é isso que vai trazer o maior impacto. E também buscamos o que é mais importante para esse parlamentar. Eu falei sobre emprego, mas pode ser educação, pode ser saúde. Então, a gente tenta descobrir para começar daí. E aí a gente consegue persuadi-los e mudar a conversa, né? Aí eles não veem a cultura como algo a mais, como um benefício extra, mas sim algo que cria uma comunidade mais forte, uma sociedade mais saudável. E aí, a terceira pergunta é, quem vai entregar essa mensagem? Como eu já falei, eles me conhecem, eles me veem de longe, então se eu puder trazer um artista, ou um líder comercial, ou se eu for falar com um diretor de hospital e mostrar os dados da arte da saúde, aí talvez esse diretor de um hospital pense, ok, a arte também é boa para a minha empresa, e essa pessoa pode vir comigo. Então, quem vai entregar a mensagem? Isso é muito importante. E aí, temos a regra de ouro, né? Não apresente uma história sem números ou números sem uma história. Se a gente se lembrar disso, a gente sempre vai ter sucesso. Isso foi algo que eu mencionei inicialmente, e existem duas grandes questões agora, né? O que nós fazemos primeiro? Onde começamos? Bom, as duas grandes questões, pelo menos nos Estados Unidos, são recuperar a economia e unificar as comunidades, né? A economia tem passado por problemas, as pequenas empresas estão fechando, e já vimos como os eventos artísticos trazem clientes a essas empresas locais, a restaurantes, e é a cultura que faz a gente sair de casa, né? E é também uma questão de criar vínculos entre a comunidade. Nós já estamos de quarentena há muito tempo, distanciamento social, a solidão está cada vez mais alta, problemas de saúde mental triplicou a incidência de problemas de saúde mental nos Estados Unidos. E o que a arte faz? A arte nos faz sair de casa, são experiências compartilhadas em espaços públicos. Ninguém liga para quem você votou, ninguém liga para que igreja você frequenta, mas a arte é uma coisa que nós fazemos juntos, e o público entende isso. 72% dos adultos nos Estados Unidos dizem que a arte unifica a comunidade, independente da idade, da etnia. E isso está em todos os níveis socioculturais. Então, é algo que todas as pessoas acreditam. É muito fácil dizer que a arte sempre vai existir, e nós precisamos lembrar as pessoas que talvez a arte não exista sempre, não. Na verdade, esse é um setor muito frágil. E isso, com certeza, ficou muito claro nos Estados Unidos durante a pandemia. As pessoas não podem deixar de valorizar a arte. Elas não podem presumir que a arte sempre vai existir. Eu sempre conto essa história. Essa é uma imagem de 1913, no Museu do Louvre. A notícia na época é que o quadro da Mona Lisa tinha sido roubado. E levou 2 anos para eles conseguirem recuperar o quadro. Mas nesses 2 anos, mais pessoas foram ver onde ela ficava do que
as pessoas que foram ver a pintura nos últimos 14 anos. Que apresentação ótima, é muito bom, é muito inspirador como profissional da cultura, a gente vê o advocacy em prática, né? O advocacy como uma estratégia continuada, e eu gostei muito quando você disse que isso que você está apresentando é o resultado de um trabalho de longo prazo, que começou lá atrás, né? Nós temos uma pergunta aqui de Cláudia, e eu tenho uma pergunta também, mas eu vou fazer a pergunta de Cláudia antes, tá? Cláudia, e antes disso eu queria convidar, né, também os colegas para fazer as suas perguntas aqui no chat, tá? Cláudia pergunta, como vocês conseguiram construir uma pauta comum sobre assuntos bastante específicos? Porque, né, por exemplo, no Summit, vocês não falam apenas sobre orçamento, mas vocês também defendem arte e educação, ou ações em benefício dos adolescentes, né, sob custódia da justiça. Ou seja, se você trabalha num museu, numa orquestra, ou numa cena de teatro, no Summit você está defendendo a mesma causa. Como vocês fazem, né, para unificar os setores em torno de pautas específicas? That's an excellent question. Excelente pergunta. Provavelmente essa é a parte mais difícil de todo o processo. Existe um grupo que nós chamamos de Grupo de Advocacy Cultural, e ele tem representantes de todas as organizações, são umas 80 organizações, e eles se reúnem uma vez por mês, eles têm comitês que falam sobre certas questões, e, claro que há conflitos. Existem pessoas que acreditam, bom, isso não é algo tão recente, mas, por exemplo, os museus, as organizações de artes cênicas, durante muito tempo, eles se viam recebendo menos dólares, porque a maior parte dos recursos estavam indo para programas com jovens em risco, ou programas comunitários, e ninguém, claro, gosta de receber menos recursos. Então, nós tivemos que ter muitas conversas para entender por que isso era importante, por que isso era tão importante para a própria sobrevivência da agência, né, para o Fundo Nacional de Arte. Você precisa demonstrar que você está criando uma comunidade mais saudável, mais forte. Então, isso é algo que precisa ser exemplificado. Então, existem sim desafios, e às vezes, quando você acessa o link que eu passei para vocês, olhando o material que temos para falar com políticos, talvez ele pareça muito geral, né? Mas às vezes é geral justamente porque as pessoas não conseguiram entrar em acordo com algo muito específico. Mas eu acho que todo mundo precisa deixar o ego do lado de fora um pouco, né? Você não pode ser tão provinciano, você precisa pensar num bem maior. E isso é bem difícil, muitas vezes. E, claro, também há uma questão de credibilidade, né? Lembrem que eu falei que você consegue qualquer coisa em Washington se você não for levar crédito por aquilo, se você estiver disposto por não levar o crédito. Bom, eu e a Pauline trabalhamos nessa organização e é importante que a gente possa mostrar para os nossos membros que nós estamos fazendo várias coisas por eles, né? Várias coisas para o setor da cultura. Mas se você não levar crédito, isso acontece muitas vezes, eles vão bater a porta e falar, olha, onde vocês estão? O que vocês estão fazendo? Como que vocês estão promovendo essas questões? Então, é um equilíbrio bem delicado, né? E é algo que, claro, foi sendo criado com o tempo. Em 91, há 30 anos, nós tivemos a Guerra Cultural nos Estados Unidos, eu não sei se vocês conhecem, mas houve uma grande polêmica com relação à cultura. E diversas entidades estavam pedindo coisas diferentes. Os museus queriam
algo, as artes cênicas queriam outra coisa, a educação artística queria mais recursos, os programas comunitários com jovens em risco queria outra coisa. E aí, um parlamentar que era líder no setor cultural disse, olha, vocês têm que entrar em acordo em uma coisa só. Vocês estão me acabando comigo aqui. E aí ele reuniu todos eles, deu uma cafeteira e falou para o meu chefe, o Bob Winch, falou, olha, você que vai cuidar disso e não saiam dessa sala até vocês terem um pedido só. E fechou a porta. E eles fizeram isso. Foi esse o início desse relacionamento. Mas levou alguns anos, né, para criar esse relacionamento, para criar a confiança entre as diferentes partes. E isso é algo que flui, né, que sobe e desce, mas é algo que leva tempo. Tempo, paciência, criar laços. Então, é com certeza um desafio. Obrigada, Randy. A minha pergunta é se você pode explicar brevemente como acontece a ação local durante o Summit. Assim, você mostrou aquelas imagens no Congresso, no Capitólio, mas o que acontece localmente? E acontece nos estados ou em cada cidade também existe um dia de advocacy? We try to encourage people to do their arts advocacy. Na verdade, a gente tenta incentivar as pessoas a fazerem o dia de advocacy delas em diferentes locais em um dia diferente do nosso, para que elas também possam participar da nossa cúpula naquela semana. Às vezes, existe uma certa sobreposição. E nós tentamos oferecer o máximo possível de conhecimento e informação para que todos os eventos deem certo. Antes eu viajava e ia fazer palestra, agora eu faço várias palestras por Zoom, mas muitas vezes essas ações locais acontecem em diferentes pontos ao longo do ano. De forma geral, aqui no primeiro semestre é quando a maioria dos estados e cidades começam a trabalhar com a própria verba. Então, esse é um momento interessante. A gente só tenta evitar uma sobreposição, porque daí todo mundo se beneficia. Ótimo, obrigada. A gente tem algumas perguntas aqui. A Adriana Ferrari, que é da área de bibliotecas aqui no Brasil e que participou de um dos nossos painéis, ela perguntou, assim, ela viu que aqui só um instante, gente, sim, que nos parceiros do Summit, ela não identificou a American Libraries Association. Assim, ela gostaria de saber se as bibliotecas participam ou não do Summit e por quê, caso elas não participem. That is a good question. Boa pergunta. Olha, nós somos aliados. Mas eu teria que verificar, para ser muito sincero, viu? Eu não sei. Talvez a Pauline consiga ver alguma lista do passado e verificar alguma coisa enquanto eu falo. Nós temos essa cúpula nacional das artes e os museus têm o dia de advocacy deles, especificamente além disso que a gente já faz. Tem vários dias de advocacy, várias semanas de advocacy diferentes para diferentes setores da arte e da cultura. E as bibliotecas, claro, são um setor muito grande, muito importante dos Estados Unidos. Provavelmente eles têm o próprio dia de advocacy. Mas nós também trabalhamos em parceria. Há algumas semanas, por exemplo, tinha uma pessoa trabalhando com o serviço de institutos e museus nacionais, e existia essa combinação. Nós, sem dúvida, damos apoio um ao outro. Mas eu não sei, eu não tenho certeza. Eu não sei qual é o nível de proximidade, mas não tem nenhuma animosidade entre as instituições ou algo do tipo. Provavelmente eles têm o próprio dia de advocacy deles. Posso falar? No canal Desligado. Eu acho que esse ano em particular, algumas organizações se desplugaram um pouco do National Arts Action Summit.
Library Association foi uma dessas organizações. E então isso foi meio que específico nesse ano, por diferentes razões. Em anos diferentes, acho que eles participaram como parceiros e sponsors e tudo. Então, acho que esse ano foi especificamente um ano que a gente teve algumas organizações fazendo seu próprio evento e coisas como a gente está online e não teve o mesmo fluxo, né, de pessoas vindo para Washington DC e tudo. Thanks, Pauline. Obrigado, Pauline. Eu vou passar aqui para uma pergunta da Andrea Saturnino, que ela pede para o Randy, mas também a Pauline, claro, pode responder. É para explicar um pouco para a gente como funciona a estrutura do Americans for the Arts, né? Quem são, né? Quantos vocês são, como se dividem, quem financia esse trabalho fantástico que vocês fazem de pesquisa, de mobilização. Vocês podem explicar? I'll go first. Eu posso começar respondendo. Nós somos mais ou menos 70 pessoas, 65 a 70 mais ou menos. A nossa sede fica em Washington. Nós estamos a 2 quarteirões da Casa Branca. E eu e a Pauline temos sorte, nós conseguimos ver a Casa Branca do nosso lugarzinho, embora faça tempo que nós não vamos ao escritório, né? Então agora a gente não vê. Nós também temos um escritório em Nova York. Lá nós temos uma porcentagem menor do nosso corpo de funcionários. Temos um grupo de pessoas que fica mais focado em questões governamentais, como isso que a gente está discutindo hoje. Acho que essas pessoas são 6 ou 8 indivíduos. Eu tenho também uma equipe bem pequenininha de pesquisa, que costumava ser maior. Além disso, nós temos centenas de reuniões, eventos e conferências. Então, aquela cúpula nacional é um grande evento, mas a gente tem outros muito menores. Tem reuniões nacionais em junho, tem os eventos da equipe de produção, tem congressos. E lembram que eu falei de desenvolvimento profissional e da ala das políticas, né? Com aquele adolescente querendo conseguir o carro emprestado. Para isso, então, a gente tem uma equipe que promove webinários, por exemplo, que trabalha com serviços de campo, trabalha com as agências locais. A gente também tem uma equipe de comunicação. Lembra, a comunicação é bem importante. Então, tem todo o pessoal que trabalha com a imprensa, tem quem cuida das redes sociais, a gente trabalha bastante com publicações também, então tem uma equipe para isso. E a gente tem um foco bem grande no governo e também na parte corporativa, no mundo empresarial. Por causa disso, temos então uma outra equipe que trabalha para que as empresas financiem as artes nos Estados Unidos. E esse patrocínio não vem para a gente, ele vem para as artes. Agora, para o nosso próprio patrocínio, a gente também tem uma equipe de captação de recursos que tenta conseguir doações para Americans for the Arts. Aí tem toda a parte operacional e administrativa, toda a parte financeira, todo o trabalho que é feito para garantir que o computador esteja funcionando, que o escritório esteja funcionando, que tem aquecimento no inverno e resfriamento no verão. E todo mundo trabalha com bastante entrosamento, claro. Só complementando a pergunta de Andrea, porque eu fiquei com essa dúvida. Vocês têm um time de captação de recursos, mas de onde vêm os recursos de vocês? Assim, vocês têm associados, vocês conseguem captar recursos com empresas para financiar as pesquisas de vocês? Como funciona? All of the above. Yes, we have. Todas as alternativas anteriores. Sim. Temos associados, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas, que são nossos associados e querem fazer parte desse movimento em prol da arte. Muito desses recursos são captados para grandes projetos de pesquisa. Esses projetos levam alguns anos, e as fundações contribuem com recursos, e essa é uma das fontes de captação.
Também temos os eventos, congressos, publicações que trazem um dinheirinho também. E nós tentamos fazer uma captação para suporte operacional básico, com fundações, indivíduos e empresas fazendo contribuições e doações para Americans for the Arts, porque o que a gente faz é importante. O mais difícil é conseguir recursos para a parte de advocacy. Isso é um desafio. É legal perante os termos da lei, mas muitas vezes algumas pessoas se preocupam e falam: ai, não sei se eu devia doar dinheiro para advocacy. Eles geralmente querem fazer doações para outras coisas. A gente também tem a parte de concessões perante o banco, que a gente tem a sorte de ter uma bolsa que nós recebemos e que nós recebemos há 2 décadas. A nossa verba varia, mas a gente tem mais ou menos 15 milhões, 13 milhões, 17 milhões de dólares, mais ou menos isso. Vai flutuando. Nós temos mais 2 perguntas e depois disso eu vou passar, né, para a Daniela, né, para fazer talvez uma pergunta, para começar também a comentar, né, assim, todo esse material. Eu fico muito curiosa da perspectiva dela, né, de alguém que não é, né, do setor, né, cultural, né, o que você pode observar, né, sobre o caso do, assim, né, do Summit e do Americans for the Arts. A próxima pergunta é da Melissa. Ela faz um elogio, Randy, às suas aulas, que sempre é um enorme ensinamento de geração de valor da cultura sob a perspectiva dos agentes públicos. E ela ficou com uma dúvida se a mobilização é com os capitães de trabalho, né, de cada estado que vão para o Summit, eles precisam vir de instituições formalizadas, de instituições culturais, ou de fóruns, ou colegiados, ou se no formato de trabalho de vocês, toda e qualquer pessoa interessada, engajada no tema, pode assumir esse papel de capitão, né, do Estado no Summit. Eu iria aproveitar, se eu puder complementar essa pergunta, que eu achei muito boa, que eu vi no site, Randy, sobre essa Network and Council. Se o que você é isso, se é ter pessoas locais, né, se é o projeto, se eu entendi direito, né, no site de vocês, quando tem ali network, e que as pessoas localmente podem se inscrever, se tem a ver com, justamente, você ter uma equipe que trabalha, mas também forma líderes locais, se eu entendi bem, se é isso. Yes, we do all that. So to step back. Vamos lá, nós fazemos tudo isso. Deixe-me voltar à questão dos capitães. A Americans for the Arts atua em todo o país. A maioria dos estados tem a sua própria organização de advocacy para artes no âmbito estatal. Cerca de 35 delas têm funcionários contratados. 15 desses estados têm voluntários. Alguns nem têm nada acontecendo. Geralmente, as pessoas responsáveis por essas organizações são justamente os capitães. Porque, claro, essas pessoas estão sempre envolvidas na advocacy para a arte, isso no âmbito estatal. E essas organizações têm as próprias redes do que a gente chama de councils, os seus conselhos. É difícil definir exatamente o que é, exatamente qual é a diferença, mas a Pauline pode até me ajudar. A ideia é só que quem gosta de uma certa coisa também gosta de se reunir com pessoas que gostam daquela mesma coisa, não é? A gente gosta de trabalhar com quem trabalha com o nosso assunto. Então, se eu sou um líder de advocacy do meu estado e a Pauline também é, claro que eu vou querer trocar uma ideia com ela o tempo todo. A gente também tem um conselho de educação de arte. Então, se eu trabalho em um conselho dessa área, claro que eu vou gostar de ver a Pauline e perguntar, e aí, como é que está indo com a área de educação e arte? Mas ela vai cuidar das atividades dela, eu vou cuidar das minhas. A gente também tem conselhos com agências dessa área,
por exemplo, com as 60 maiores do país. A gente tem os diferentes distritos, tem conselho para a área de educação artística, tem vários conselhos diferentes. E lembram que a gente falou da questão dos membros, dos associados? É interessante oferecer benefícios aos associados para que haja engajamento. E já que as pessoas querem esses tipos de grupinhos, ótimo, nós oferecemos isso. Para cada um desses conselhos, nós oferecemos pesquisas, informações, apoio. E às vezes nós podemos consultar esses conselhos sobre uma política do Ministério da Educação, por exemplo. Nesse caso, a gente vai procurar o Conselho de Educação na Arte, falando: olha, vocês todos são especialistas nisso. Vem cá, como é que a gente pode trabalhar com essa política? O que vocês acham? E claro que eles nem sempre concordam entre si ou não concordam conosco. Tem sempre essa questão de um relacionamento de negociação. Mas essa é uma das nossas organizações, uma das nossas formas de organização na Americans for the Arts. Nós possibilitamos que as pessoas se reúnam com pessoas que façam um trabalho parecido aos delas. E os capitães estaduais, muitas vezes, são as mesmas pessoas que fazem advocacy estadual. Porém, tem outros estados, por exemplo, não me lembro o nome, mas um deles era a pessoa que era o diretor de uma companhia de balé que era esse capitão. Então, em alguns estados, é a pessoa que estiver interessada em fazer. Em outros estados, não, a gente sempre tem um negócio mais robusto. Outros estados são um desafio. E um desafio que a gente tem é o seguinte: às vezes, a gente tem uma organização muito forte de advocacy de um certo estado, com um diretor que está lá há um tempão, e essa pessoa é o capitão super estabelecido de advocacy daquele estado. Só que aí, como é que a gente cria oportunidade para novas pessoas desempenharem esse papel? Sempre tem prós e contras, né? É um processo contínuo. É um desafio que nós continuamos enfrentando e que também é uma oportunidade. Parece maravilhoso, em teoria, nem sempre é fácil na prática. Será que eu respondi a pergunta, Daniela? Que bom. Perfeito. E a última pergunta dessa rodada, né, do grupo é a pergunta da Diana. A gente fez uma reformulação, né, da pergunta aqui no chat, tá? Então, para vocês que leram a pergunta, essa ela está um pouquinho, né, mais curta e mais específica. E é uma pergunta muito boa, né, para um fechamento dessa primeira parte da aula, que ela pergunta de uma perspectiva histórica, assim, o Americans for the Arts está completando em 2021 61 anos, uma trajetória muito longa. Que momentos, assim, vocês poderiam, né, citar, que momentos foram mais marcantes na trajetória do advocacy e para a cultura, e como esses momentos ajudaram a construir algumas ferramentas que vocês usam hoje para defender a cultura? O que vocês citariam, né, como marcos? That's a great question. Yes, we were Ótima established. pergunta. Pois é, fomos criados em 1960. Éramos pequenos. E tínhamos um grupo daqueles conselhos locais de artes nas cidades. Em 1960, tínhamos cerca de 400 locais e 5 estatais, ou estaduais, na verdade. Só isso. E eles se reuniam e conversavam, mas a gente precisava de mais coisa e precisava de um conselho de arte nacional. A partir disso, eles fizeram todo o lobbying necessário para conseguir o Conselho Nacional em 1965. Com certeza, essa foi uma grande vitória de advocacy para o Americans for the Arts. Claro que nosso nome mudou, nossos números mudaram, nós tivemos fusões ao longo do tempo, mas isso foi muito importante. Esse foi um legado relevante. Outra coisa que aconteceu foi o seguinte: quando ele foi criado, o National Endowment for the Arts, ele funcionava como um fundo para as artes. E tudo bem, o dinheiro que vem daí é importante, mas é uma quantia pequena para toda a arte. Então, para cada dólar do NEA, do National Endowment for the Arts,
que vai para uma organização cultural, agora conta com outro dólar federal. E, na verdade, olhando as estatísticas, entram mais $9 para cada dólar do NA. Essa bolsa é muito importante nesse sentido, porque ela fomenta outros fundos de arte, outras contribuições. Outra coisa importante é que uma porcentagem dessa verba ia diretamente para os estados quando o estado tinha uma agência estadual de arte. Lembra que eu falei que tinha 5 nos Estados Unidos? Quando essa lei foi aprovada, foram de 5 para 50, praticamente da noite para o dia, porque todo o estado falou, eu quero essa contribuição vindo de Washington. Isso tudo foi muito importante, foi um trabalho essencial feito naquela época. Teve também a Grande Recessão, né? E nesse período, nós tínhamos pacotes de auxílio financeiro federal. Todo mundo está ciente disso agora. Só que pela primeira vez, a arte foi incluída nesses pacotes de auxílio financeiro federal. Isso foi importante, foi um marco, porque legitimizou a parte artística dos Estados Unidos e o trabalho artístico dos Estados Unidos como um verdadeiro trabalho da força de trabalho dos Estados Unidos. E a gente está aqui e a gente pensa, claro, óbvio que isso faz parte da força de trabalho, mas aquilo foi muito importante. Eu também falei do estudo de impacto econômico que a gente faz a cada 5 anos. Nós temos 60 anos de história e daqui um mês eu vou estar na instituição há 30 anos. Comecei novinho, né? Comecei criancinha. Mas há uns 25 anos, a gente fez o primeiro estudo de impacto econômico das artes. Porque naquela época a gente sabia que os líderes governamentais estavam super interessados nesse tipo de interação. E o pessoal de arte, em sua maioria, estava pensando, o que vocês estão fazendo? Não é assim que a gente pode falar sobre a arte. Não, a arte tem a ver com a alma, e com a inspiração, e com a alegria. Não transformem a arte em uma linha econômica, em uma função econômica. Eu recebi várias críticas durante anos por causa disso. Só que agora todo mundo começou a entender e falar: com esse tipo de coisa a gente recebe mais recursos. Então a gente deixa a filosofia um pouquinho de lado por um tempo para conseguir esses recursos justamente para financiar as organizações de arte. Tanto que agora o governo também faz análises de impacto econômico. Então, muitas coisas mudaram, né, ao longo dos anos. Antigamente, a gente não tinha muita pesquisa na área da cultura, mas com os anos, a Americans for the Arts realmente liderou o desenvolvimento comunitário, econômico. A gente começou a pesquisar sobre jovens em risco. E há 20 anos, eu trabalhei no Comitê Presidencial de Cultura e Humanas, e nós fizemos o primeiro estudo de programas artísticos com jovens em risco, né? E para mim, qualquer aluno numa escola é um jovem em risco, né? Então serve para quase qualquer jovem. E isso transformou totalmente a conversa. Agora você tem toda uma indústria ali, tem várias organizações que falam sobre jovens em risco. Eu nem consigo acompanhar, é tanta coisa. Então a gente fez o primeiro, a gente criou isso, mudou um pouquinho a conversa, e agora isso está sendo continuado por outros, né? E a última coisa que eu quero dizer é que nos Estados Unidos você tem vários interesses especiais. Americans for the Arts fala sobre a arte para todas as pessoas, não só artes cênicas, nem artes visuais, mas todo tipo de arte e cultura, é algo muito amplo. Mas existe uma Organização Nacional de Museus, como vocês sabem, uma de educação artística, como vocês sabem. Nos Estados Unidos, existem 45 mil associações nacionais de tudo. São tantas que, na verdade, existe uma associação nacional de associações nacionais. Mas isso pode ser algo que seja uma vantagem. Os prefeitos têm uma associação nacional, governadores têm uma associação nacional.
banqueiros. Então, nós já infiltramos cada uma dessas organizações para garantir que a nossa área seja importante para eles também. Câmaras comerciais, eu não sei se vocês têm aí, mas são afiliações de empresas, normalmente a nível municipal. Eles têm uma carta assinada por diversos centros comerciais para o Congresso pedindo verba para o setor cultural. Às vezes eles fazem isso sem nem a gente ficar sabendo. Então isso é uma outra história de sucesso, né? Lembrem-se, aquela questão, quem vai entregar a mensagem? Parabéns antecipadamente pelos seus futuros 30 anos, assim, no Americans for the Arts, muito impressionante, uma longa trajetória, e muito impressionante esse dado, se eu entendi correto, são 44 mil associações nacionais de outras associações. Muito impressionante, né? Sempre que eu escutar USA, assim, eu vou pensar United States of Associations agora, porque é um dado muito impressionante. Agora, eu vou passar, então, agora para a Daniela, tá, Castro? A gente tem uma pergunta da Melissa, e ela vai partir, né, dessa pergunta, assim, para fazer a sua exposição e seus comentários também nessa última meia hora do nosso encontro. Eu pensei de fazer um apanhado geral, né, do que foram as aulas com o que o Randy falou, porque é muito rico, né, com um case concreto, e que é um case ligado à cultura. Então, eu fiz algumas anotações que talvez ajude a gente a organizar o que a gente viu nas aulas e fazer um resumo, né, juntando com o que o Randy falou. E aí, para começar, Randy, primeiro que é uma aula, tá? Assim, incrível o trabalho de vocês, o que você falou, né, são 60 anos, né, então, eu acho que mostra aqui uma série eu anotei vários pontos interessantes que nos inspiram, né, e também nos ajudam a entender um caminho, né, para fazer. Falando aqui do Brasil, quando a gente fala desse trabalho que você relatou, a diferença, né, dos Estados Unidos, quando a gente viu que a Beth falou, né, de quantas associações, né, tem uma diferença cultural, de também um amadurecimento da própria democracia. Então, a gente tem um caminho, né, mas ainda falta muito de engajamento da sociedade civil. Se não me engano, uma conta que eu lembro rápida, de 1.500.000 non-profit organizations, não sei se é esse o número, mas um número que eu vi há algum tempo, aqui no Brasil são 390 mil, né? E a maior parte dessas associações são igrejas, né? Então, se a gente falar das organizações de direitos humanos ou de advocacy, ainda um número menor, né? Então, vocês falam de um lugar, né, de uma organização de 60 anos. E eu acho que isso a gente também tem que levar em consideração no Brasil, né? Eu acho que temos esse ponto cultural a romper. Não vejo que é só na cultura. Eu acho que em várias áreas o engajamento civil mais organizado, apesar que nós temos muitos cases bons, né, de conquistas principalmente depois da abertura democrática, em 88, mas tem muito ainda para caminhar. Então, acho que é interessante a gente ver essas diferenças culturais. O segundo ponto que eu anotei foi como a questão da estratégia, né, como é que vocês se estruturaram, né, e o que a gente também está fazendo no Brasil, acho que é discutir sobre essas ferramentas, como fazer. Quando eu estive nos Estados Unidos, eu via que também era uma coisa muito, e que aqui também, às vezes, é muito intuitiva, né? O engajamento, mobilização, sempre os materiais de vocês têm como facilitar para take action, como você falou, né? Como a gente facilita para as pessoas se engajarem, que elas voltam para casa, estão trabalhando. Então, tem um caminho aí, e a gente está num caminho agora de se conversar em várias áreas de como fazer um projeto como vocês fizeram, como
como é que a gente pode se planejar, como a gente pode se organizar, como pode captar recursos, mas também quais são as estratégias, né? E aí, outro ponto que você falou, então você falou um pouco disso, e eu anotei também, que é a parte mais interessante, que talvez nas aulas a gente falamos muito das estruturas, de como fazer, mas são as dicas na execução, né? Então, você, ouvindo o Randy, a gente vê várias dicas, né, do que funcionou, o que não funcionou, como é que ele faz o engajamento. Então, nessa parte de plano, né, olhando para o que a gente viu nas aulas, me chamou a atenção quando o primeiro slide que ele abriu, né, a mudança que se quer. Então, ter aquilo claro, né, qual que é a mudança que a gente quer ver, né, e isso depois se traduz em materiais, todos os materiais que o Randy mostrou, né, assim, a gente quer isso, e aí a construção do material, né, 10 razões, né, para investir nas artes, né, o que nós queremos do Congresso, são coisas que vão se construindo a partir de uma visão muito clara do que se quer. E muitos dos projetos que o Randy tem, inclusive no site, o que ele falou, vão bater muito com aquelas estratégias que a gente estava falando, né? Tem coalizão, né? E um sistema de coalizão bem elaborado, até, né, chegando aos estados também, com redes, né, de pessoas que advogam pela causa, produção de conhecimento, que foi interessante o Randy falar agora, né, de que sempre são pontos inspiradores, e para a cultura entrar assim, não, é dinheiro também, a gente emprega, né, a gente gera recursos. Então, como a produção de conhecimento, ela é uma estratégia para conseguir essa mudança, porque é dando luz a ela, né, que você consegue advogar pela causa. A comunicação, né, e a mobilização foram grandes exemplos, né, do Advocacy Day, de levar as pessoas e os próprios artistas, né, que esse é um ativo que a cultura tem, outras causas não têm. Uma causa que pede a reforma política é uma causa boring, né, se você não tem um apelo, né, mas uma causa como a arte, né, você tem isso, e como o Randy falou, tem que usar mesmo, né, isso é mobilização, a comunicação, né, então, e aí o próprio, os vários casos que ele falou de influência no poder público, né, então o que o Randy contou ilustra essas inúmeras estratégias de advocacy, a gente nunca foca em um, não adianta fazer, eu sempre falo que existem 3 principais, que pelo menos na minha opinião, que é coalizão, comunicação e a incidência política, o lobby, né? E o Randy mostrou isso. Nos meus comentários em relação à execução, né, eu achei muito interessante, e eu estou fazendo também esse apanhado, gente, para juntar com as aulas, e também, se vocês lembrarem de alguma questão que queiram fazer, principalmente para o Randy, né, que eu acho que tem aí eu dou destaque para os dados, para o levantamento de dados e como eles organizaram estudos, e às vezes eu acho que a cultura tem que fazer, né, assim, dados sobre o quanto movimenta de recursos, o quanto é importante, informação, né, sem dados é muito complicado, né, a gente, às vezes, influenciar a política pública, e às vezes convencer outros do que a minha causa é importante. Mas com materiais fáceis também, né, achei muito legal os 10 reasons, né, acho que a gente falou isso numa aula, né, sobre materiais convidativos, fáceis de entender, para as pessoas, mas para o tomador de decisão. O tomador de decisão, às vezes, tem pouco tempo, né, o quanto a gente puder facilitar com coisas concretas, que eu achei também muito importante que você falou, e a gente chegou a falar isso numa das aulas, facilitar para o engajamento, eu acho que aqui a gente faz muito pouco, né, até porque a gente não engaja tanto a base, muitas vezes, né, mas isso,
os profissionais locais da cultura, né, se eles, e algumas mobilizações que eles possam entrar e mandar um e-mail para o deputado, né, mas que a própria organização faça esse site, né, que facilite, ó, você só tem que pôr aqui seu e-mail, e eu vi isso em muitas causas nos Estados Unidos, né, tem já o e-mail pronto, tem um momento de mandar para o seu congressista, achei ótimo. Essa questão do network que você falou, né, e a formação de novas lideranças, né, a gente às vezes fica entre nós, mas a formação de novas lideranças locais que possam dar capilaridade, né, aumenta a capilaridade para um advocacy local, mas também aumenta o número de pessoas ajudando no advocacy nacional, porque mais gente falando, entrando para mandar e-mail para os seus deputados, isso é bem interessante. Outra coisa que nós falamos, Randy, e que você tocou, que é os desafios mais das habilidades pessoais, o ego e a questão o crédito, né? Então, assim, quanto mais a gente deixar isso de lado, eu acho que realmente, acho que eu poderia dizer que aqui em Brasília é a mesma coisa, quanto menos, né, ter uma pessoa dona deste crédito é melhor, mas também o ego quando a gente vai trabalhar em coalizão, né? A gente falou muito também sobre isso nas aulas. No mais, eu acho que eu vou encerrar com a questão que quem que foi que falou, abriu a pergunta, Pet? Você me falou? Que foi a Melissa, né? Foi a pergunta da Melissa. Né? Vamos ver se eu lembro se é a mesma questão, mas sobre a captação, né? Se não foi, eu olho de novo, mas tá aqui a pergunta dela, eu posso fazer. Assim, ela gostaria, né, de ouvir, né, como você enxerga, assim, o que nós temos que fazer, né, para conseguir amadurecer o nosso advocacy na cultura, considerando a nossa realidade de falta de recursos para esse trabalho fundamental de levantamento de dados para o convencimento. Algo que, por exemplo, uma federação das indústrias consegue fazer. Deixa eu ver se continua aqui a pergunta. Era essa a pergunta. Eu lembrei por causa disso, né? Aí quando o Randy coloca, né, 15 milhões, né, você vê o budget e você vê que a fonte de recurso é diversa, né? E todo o que a American for the Arts faz é para essa incidência. Então, diversificar com eventos, com fundações, que é isso, às vezes é captar por projeto. Então, eu já vi muito, Randy, a gente falou muito sobre a dificuldade de captar para organizações de advocacy no Brasil, né? Justamente por conta desse, não quero me envolver com política, mas também com essa falta de cultura nossa. Então, muitas das organizações, elas lidam com essa ideia de ter, quando você tem um plano, você se estrutura, você faz também uma estratégia de captação. Pode ser captar para um estudo específico, como o Randy mesmo colocou, que eles fazem, então, vamos chamar alguém, uma instituição internacional que queira financiar uma publicação, um estudo sobre o impacto econômico da cultura no Brasil, exemplo, né? Eventos, né, associados, né, levantar recursos por associados. Eu fiz um plano de advocacy há pouco tempo para a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, que tem uma composição muito de associadas, o que não às vezes é difícil achar no Brasil. E eles também se financiavam via as associações. Mas no Brasil, em geral, ou são empresas ou são fundações nacionais e internacionais. E aí eu não sei, Randy, também te entrego essa pergunta, existem muitos amantes da arte, né? Que talvez possam se interessar, pessoas físicas que tenham recursos. Eu não sei como foi a criação do endowment, eu não sei se vocês sabem, endowment, a gente fala muito
em associações, porque é um fundo, né, você coloca os recursos ali, não é para toda organização, né, ou via uma grande doação, e esses recursos vão rendendo, e com esses recursos você usa para pagar o ano, né. Mas endowment no Brasil ainda, além de não ter benefício fiscal, ainda é muito difícil. Mas eu não sei, de todas as causas com que eu trabalho, eu vejo que a arte, você tem mecenas, né? Eu não sei se essa palavra cabe ou não, não sou do... Mas, assim, você tem pessoas pessoas físicas, né, que investem e que podem se interessar em investir numa organização ou numa coalizão que vai advogar, que vai lutar pelo futuro da arte no Brasil, né? E talvez a criação desse endowment pode ser um caminho. Bom, gente, eu fiz um apanhado tentando o que a gente viu nas aulas e que o Randy falou, que me chamou a atenção e eu mesma aprendo muito e queria te agradecer, Randy, por todo o trabalho. Se você não se importar, vou te chamar para falar em alguns eventos de advocacy aqui no Brasil. Você também, Pauline, com um case incrível que vocês têm. We'd love to. Seria um prazer. A gente queria estar aí agora. Bom, Beth, posso só falar algumas coisinhas? Bom, Daniela, foi muito interessante, foi um ótimo resumo. Você ouviu algumas coisas que eu nem sabia que eu estava falando. Eu estava anotando aqui pensando, nossa, é verdade, isso é importante. Muito bom. Você realmente é profissional nisso. Falando um pouco sobre o endowment, né? Quando a gente fala de advocacy, de lobby, é uma questão de relacionamentos, né? Construir um laço com algum político e com os doadores é o mesmo processo. Você precisa criar uma relação ali. Essa pessoa precisa ser um amigo da cultura ao longo do tempo. Então, o endowment é da década de 70. O diretor executivo tinha que passar muito tempo com o Ruth Lilly, que foi o criador de uma empresa farmacêutica famosa nos Estados Unidos. Era uma pessoa muito interessada em poesia, mas que não era uma boa poeta. E era uma pessoa que contribuía com a organização anualmente durante muitos anos. E aí, nos últimos anos da vida dela, ela era bilionária, né? E os advogados, os contadores decidiram que eles precisavam decidir o que iria acontecer com a herança. Porque ela, sabe, prometia deixar algo para a ópera, para o balé, então foi assim que surgiu esse fundo. E foi uma enorme surpresa, né? Ela enviava 15, 20 mil dólares por ano, o que era algo incrível, mas nós acabamos recebendo 100 milhões de dólares para esse fundo. Isso nunca acontece. E eu sempre falo o seguinte, às vezes leva muito tempo para alguma coisa acontecer de repente, sabe? Às vezes a gente vai desenvolvendo relacionamento, fomentando aquela coisinha, trabalhando com ativista, trabalhando com doadores. É um monte de história ao longo dos anos. E às vezes a gente vê histórias assim, daquela pessoa tímida, reservada, que ama a arte, que contribui com a advocacy. E a gente dá informações para essa pessoa, ela é uma grande defensora disso, e daí a gente descobre que aquela pessoa discreta tem uma grande riqueza. E aí, 20 anos depois, essa pessoa decide distribuir a herança e fala, olha, toma $1 milhão para essa organização de arte. Todo mundo é importante.
E o que a gente faz é isso, tratar todo mundo como se todo mundo tivesse importância, porque todo mundo tem. Mas vira e mexe a gente vê esse tipo de história surpreendente. Graças a Deus, né? Americans for the Arts se beneficiou por causa disso. Esse apoio da Ruth Lilly nos ajudou a construir e expandir tudo que a gente faz em advocacy. Inclusive, tem uma coisa que é relacionada às políticas, né? As políticas tributárias, inclusive. Porque todo ano o Congresso dos Estados Unidos fala assim: ah, não, estão doando dinheiro demais para as instituições de caridade. E tem muito benefício fiscal para isso, o que significa que não tem muito dinheiro indo para o sistema tributário dos Estados Unidos. E daí eles tentam estreitar esses benefícios. Aí a gente cria uma coalizão com várias organizações sem fins lucrativos, de arte, serviços sociais, educação, que sempre estão lutando para manter esses benefícios fiscais. E Daniela, você estava mencionando que às vezes a política ainda não existe, né? Que ainda não chegou no ponto em que é necessário. E realmente é difícil, mas a gente tem que lutar, continuar lutando para manter essas políticas por aí. Eu tenho algumas outras considerações. Ah, tinha os líderes locais, né? Então, olha só, os líderes do futuro talvez sejam pessoas que estão super ocupadas hoje em dia. Pensando nisso, uma das grandes organizações nacionais com quem a gente trabalha é a Associação dos Governadores Tenentes, porque cada estado tem um governador, e daí tem o governador tenente, digamos assim, que é como se fosse o vice-governador daquele estado. E esses vice-governadores têm tempo de sobra. Eles não têm um monte de responsabilidade, na maioria das vezes. Então, a gente trabalha com esses vice-governadores. A gente transforma essas pessoas em grandes promotores da arte quando eles ainda estão acessíveis. Por quê? Porque 1 em cada 3 vão virar governadores. E se a gente for esperar eles virarem governadores para a gente construir o relacionamento, já era. Eles vão estar super ocupados. Os governadores e presidentes estão sempre ocupados. Então, a gente tenta atingir essas pessoas antes de elas subirem a esse cargo. É parecido com a questão de captação de recursos. A gente vê que todo mundo é um líder em potencial, todo mundo tem uma voz importante. E eu já participei de um monte de reunião em que, às vezes, a gente está conversando com uma pessoa parlamentar super teimosa. E daí eu vou lá e falo da economia, outra pessoa vai e fala da saúde, um líder de negócios fala da importância da arte na força de trabalho. E aí vem uma criancinha de 12 anos e fala: olha, eu não tinha interesse em ir para a escola, eu estava começando a me meter em encrenca, eu estava entediado, e daí eu comecei a fazer aula de arte. E tudo mudou para mim. E muitas vezes são histórias emocionantes, sabe? Eu fico com lágrimas nos olhos só de pensar. E às vezes é isso o que muda a conversa e atinge aquele parlamentar. Às vezes a gente não sabe o que vai ter impacto, por isso que todo mundo é tão importante como um possível promotor das artes. A gente também estava falando sobre a importância dos dados, né? E isso me lembrou de uma coisa. Uma pessoa muito sábia uma vez me falou o seguinte: sem os dados, Randy, você só é mais uma pessoa com uma opinião. E a gente precisa de dados. Não tem jeito, é necessário hoje em dia. E que legal, a Daniela percebeu e vários de vocês também perceberam pelas suas perguntas que foi uma jornada, né? 1960, foi um negócio gradual, não aconteceu da noite para o dia. A gente precisou de muito tempo, precisou de recursos, teve progressos, mas teve recaídas também e a gente teve que se recuperar. É uma trajetória longa, mas que vale muito a pena. Perfeito, Randy. Daniela, você quer comentar alguma coisa? A gente está chegando nos
nos nossos minutos finais, né, da aula, mas tem tempo, claro, se você quiser comentar. Acho que é só enfatizar o que Randy você falou, relação, né, relacionamento. Eu acho que é isso que se trata, né, o advocacy todo o tempo, seja com tomadores de decisão, com os parceiros, mas isso que você contou sobre o endowment, né, e dessa relação com os doadores, né, achei ótimo, né, nada acontece de repente, né, de certa forma, tem uma relação que vem vindo. No campo do esporte, que eu passei alguns anos também à frente, e também é uma área que não tem muita tradição de advocacy, conseguir fidelizar os patrocinadores, né, de certa forma, num tema tão abstrato que era, né, melhorar política pública, com relacionamento, né, um relacionamento constante, eles acompanhavam as ações em Brasília, né, junto ao governo federal, coloquei todos no conselho, né, as pessoas se conheciam, algumas empresas, o CEO saiu, mas depois o CEO continuou doando, é muito interessante como você falou dessa relacionamento, e mesmo para quem, né, a gente conversou em algumas aulas, né, mas, nossa, mas como é que a gente faz, né, tem aqui, esse grupo, como é que a gente vai fazer? Primeiro que alguns passos já são dados, né, vocês já fazem, o outro é que tem que começar, né, começando você vai fazendo conexões, aliados, uma rede, e isso vai fortalecendo e muitas vezes até se reflete financeiramente mesmo, as pessoas vão vendo o valor. Então, é isso que você falou, que não só para a ação de advocacy em si, que é relacionamento, a gente falou muito disso, manter contato sempre com o tomador de decisão, respeitosamente, dar feedback, né, nas coalizões, mas também reflete até na busca de financiamento. E uma coisa, às vezes, leva a outra, uma conquista da cultura, né, da arte, pode levar a chamar a atenção de possíveis outras pessoas que falam, nossa, olha o trabalho dessa coalizão ou dessa organização. Então, queria só fazer menção a isso, né, no final das contas, são pessoas tentando mudar o mundo, né, isso se faz por meio das relações. Perfeito. Ser resiliente também, alguém falou, verdade. Sim. Sim, a resiliência é muito importante. Eu gostei muito do que você falou, que a gente precisa começar de algum lugar. E a boa notícia é que a gente não vai começar, assim, pensando em um movimento nacional de advocacy na cultura no Brasil, a gente não está mais em 1960. Então, a gente tem muitos avanços, muita tecnologia a nosso favor, muitos dados que já existem, muitos desafios grandes que unificam o setor. Então, talvez a gente esteja no momento certo de começar. Tá? Estamos chegando nos nossos minutos finais e eu queria passar a palavra para Paulo Zuben, que é o diretor da Dabrowski, né, para dar a sua mensagem também. Mas antes disso, gente, antes que a gente esgote o nosso tempo, eu só queria agradecer mais uma vez a equipe, porque o projeto Advocacy Estratégias para o Futuro da Cultura, ele foi elaborado a 5 cérebros, 10 mãos, e executado por muitas outras mãos, mas eu queria destacar aqui e agradecer mais uma vez aqueles que tornaram nesse projeto, né, possível, né, começando pela querida Cláudia Toni, e eu queria que vocês mostrassem os lindos rostos, né, de vocês, né, para os colegas, né, que não conhecem, mas esse projeto ele foi possível, né, graças a esse trabalho, né, conjunto, né, liderado, inspirado muito por Cláudia Toni, com a participação de Paulo Zuben, que vai falar na sequência, Renata Mota, Andréa Saturnino e eu, que fomos a semente que agora a gente vê, né, brotar em cada um de vocês.
e com toda a equipe que participou, né, do projeto. Eu queria agradecer mais uma vez a equipe desse evento hoje, a nossa tradução, né, simultânea, feita pelo Robert Greathouse e a Paula Ianelli, aos nossos intérpretes de Libra, Felipe Medeiros e Igor Brandão, ao Caio Carceles, da Pé de Pano Produções, aos nossos superprodutores executivos, a superprodutora Vivi Leslie, obrigada por tudo, e Marcelo Silva. Então, feitos esses agradecimentos, eu queria passar, né, para o Paulo Zuben, falando em nome da Abraosc, a realizadora, né, do projeto, para essa mensagem final desse encontro. Boa noite, obrigado, Beth, todas e todos. Fica aí a mensagem de agradecimento pela participação, às amigas Cláudia, Renata, Andréia também, por toda essa concepção do projeto, auxiliando aí a Abraosc nesse início de trabalho rumo a um projeto mais permanente e consistente de advocacy aqui no Brasil, mas particularmente em São Paulo. A Beth também um agradecimento especial, porque ela foi o motor de tudo isso, que fez tudo acontecer, esteve aqui em todas as aulas. Então, Beth, um agradecimento. Beth, que é vice-presidente do nosso conselho da Abraosc. Randy e Pauline, eu queria também fazer um agradecimento mais uma vez, né? Nós já estivemos juntos em outros anos. Eu queria agradecer em nome da Abraosc e todas as organizações sociais que formam a nossa associação, pela gentileza, disponibilidade, generosidade de vocês em dividir conosco um conhecimento tão importante, uma experiência tão importante. Então, fica aí também um pedido para que vocês voltem, para que a gente possa se reencontrar no futuro breve. Acho que também muitos que estão aqui e muitas que estão aqui querem muito poder voltar a falar com vocês, conversar com vocês, a experiência de vocês é muito valiosa. Por fim, eu também não posso deixar de agradecer o Consulado dos Estados Unidos, que foi responsável pelo financiamento desse projeto, né, de tudo que nós tivemos, mais uma vez, foi parceiro. Agradecer o cônsul e toda a equipe do consulado pela também sensibilidade em apoiar um projeto estruturante para a defesa da cultura aqui no nosso país. E, por fim, a Beth me pediu para deixar um recado, né? A Abraosc tem atuado há alguns anos na defesa do orçamento aqui do Estado de São Paulo, né? E por conta disso, desse trabalho, nós também estamos assumindo agora um viés permanente de atuação junto à Assembleia Legislativa. Nós vamos construir aí um caminho estruturado, vamos contar aí com a ajuda da equipe da Impacta. Então, aí aproveito para deixar o meu agradecimento para a Daniela, para toda a equipe da Impacta, que foi parceira desse projeto, mas também continuará sendo parceira da Abraosc nesse projeto que nós estamos idealizando. São workshops que nós vamos fazer para tentar construir um plano de defesa do orçamento do Estado de São Paulo, que vem sofrendo desde 2010 cortes sucessivos. Nos últimos 3 anos a gente conseguiu estabilizar isso, mas a gente entende que precisa reverter, esse orçamento precisa ser maior, a contribuição do Estado para a programação cultural do Estado, não só das organizações sociais, mas sobretudo também dos produtores independentes, né, por meio do PROAC, um PROAC que foi esse ano cancelado, uma parte dele, que é o PROAC ICMS. Isso foi muito ruim para o nosso setor. É um mecanismo de fomento essencial que valoriza os projetos e a participação da sociedade civil e das empresas na escolha dos projetos. A gente espera muito que esse projeto retorne agora, o mais breve possível, também os outros editais, e também outras iniciativas que a Secretaria de Cultura é responsável pelo financiamento. Então, a gente entende que esse orçamento precisa melhorar, o nosso trabalho precisa ser ativo, permanente na Assembleia, e por conta disso nós vamos trabalhar junto com a Impacta no desenvolvimento aí esse ano da defesa do orçamento já para 2022, né? A gente pretende, nosso objetivo é voltarmos a ter a participação no nosso orçamento que já foi de 0,72% em 2010 e hoje é de 0,34%. Então, a gente tem um caminho muito grande, nós estamos com metade, né, menos que a metade do valor de orçamento percentual.
os meus colegas aqui da Abraosc, estou vendo a Inês, o Luiz, a própria Renata e outros, o Luiz Antônio, o Luiz Marcon, sabem muito bem o impacto que isso teve nos nossos programas e nos nossos equipamentos geridos. Então, a gente acredita que não só para as organizações sociais, mas para toda a cultura, esse trabalho é fundamental. Então, fica aí o meu agradecimento a Daniela e a equipe que montaram aí um projeto para a gente poder continuar. A gente vai poder voltar a falar com todos e todas sobre isso, mas a ideia é ter realmente, por meio da Abraosc, uma ação estruturada e permanente, nesse caso, especificamente de defesa do orçamento aqui no estado de São Paulo, que é o âmbito no qual a gente atua, né? Como foi muito discutido, nós também pensamos se poderíamos ter uma atuação nacional ou talvez até mais local, mas a gente entendeu que dentro das nossas prioridades, das prioridades e importâncias que a Abraosc está dando para essa discussão do orçamento, esse seria um tema, então, bastante relevante. Nós vamos tentar construir agora essa defesa dessa causa juntamente com outros atores importantes, né, que são beneficiários aí do orçamento do Estado para a área de cultura. Então, fica aí o meu agradecimento mais uma vez. Beth, retorno a palavra para você. E Randy, a você especialmente, um grande abraço saudoso aqui. Espero que a gente possa se rever aqui para tomar algumas caipirinhas juntos novamente. Bem, gente, é triste, eu estou vendo aqui as mensagens de agradecimento, gente. Eu deixei para o final, né, para agradecer, né, quem tornou esse curso possível, no final das contas, que foram vocês, meus participantes, vocês, agentes da cultura, vocês que já constroem a cultura nos setores, nas cidades, nos estados, né, de vocês. É graças ao interesse de vocês que esse curso existe, que esse projeto existe e que ele vai continuar existindo. Como eu disse, assim, nós somos semente agora, né? Cada um de nós tem que se entender como um embaixador do advocacy no setor, né, cultural. Cabe a nós agora, né, trazer mais pessoas e convencer mais colegas nossos de que a advocacy é a prioridade para o setor. Sempre foi, e nesse momento mais ainda. Então, é com tristeza, um pouco de tristeza, mas também com esperança de que esse vai ser um começo, que eu me despeço de vocês. Lamento muito que a gente não possa ter se encontrado, né, pessoalmente, né? Espero que a gente encontre dias melhores, né, para o Brasil, né, para a cultura, né, para o mundo todo, e queria agradecer a todos, né, por esse projeto. Fiquei muito feliz de fazer parte dele, viu? Muito obrigada, né? Fiquem bem, se cuidem dos seus, e fiquem com saúde para a gente continuar lutando pela cultura, que precisa muito da gente.